Um bilionário fez um lance inesperado em um leilão secreto. Uma jovem mãe aceitou o acordo, sem saber como isso mudaria sua vida para sempre. O destino uniu dois mundos opostos em um jogo de poder, segredos e emoções. Quando a verdade veio à tona, uma decisão inesperada transformou tudo. Antes de conhecer essa história cativante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inesquecíveis. O salão dourado do Hotel Royal Palace em Dubai resplandecia sob os enormes lustres de cristal. Yasmin ajeitou nervosamente o vestido preto que havia recebido junto com as outras candidatas. Suas mãos tremiam enquanto observava o movimento dos garçons servindo champanhes em taças de cristal para homens vestidos em ternos impecáveis. O ar-condicionado não era suficiente para diminuir o calor que sentia, mistura de vergonha e desespero. Número 27, prepare-se, sussurrou uma das organizadoras, ajustando o pequeno broche dourado em seu vestido que a identificava. Yasmin respirou fundo, tentando se concentrar no motivo que a levara até ali. A imagem do pequeno Miguel, seu filho de 5 anos, surgiu em sua mente. Era por ele que estava ali, por ele que aceitara participar daquele evento exclusivo onde mulheres eram apresentadas a possíveis patrocinadores. As dívidas do tratamento da doença rara de Miguel haviam consumido todas suas economias. O banco ameaçava tomar seu pequeno apartamento, seu único bem. Quando recebeu a proposta para participar do leilão através de uma conhecida, inicialmente recusou horrorizada. Mas, conforme as contas se acumulavam e as ameaças de despejo aumentavam, viu-se sem alternativas. O salão estava repleto de homens poderosos do mundo árabe e europeu. Sheiks, empresários e magnatas disputavam discretamente as mulheres apresentadas, todas jovens e bonitas, selecionadas a dedo para agradar aos gostos refinados dos presentes. Yasmin observava tudo com um misto de fascínio e repulsa. Número 27, chamou o apresentador em um inglês impecável. Era sua vez. Com passos hesitantes, subiu ao pequeno palco circular. As luzes focaram seu rosto delicado, os longos cabelos, negros e os olhos cor-de-mel. O vestido justo realçava suas curvas sem ser vulgar. Esta adorável jovem tem 28 anos, formação em administração e... O apresentador continuava sua descrição enquanto Yasmin mantinha o olhar fixo em um ponto qualquer do fundo do salão, evitando encarar os rostos que a analisavam como mercadoria. Foi quando uma voz grave e autoritária cortou o ambiente. 5 milhões de dólares. Um burburinho percorreu o salão. Era um lance inicial extraordinariamente alto, que silenciou qualquer possível competição. Yasmin finalmente focou sua atenção no homem que fizera a oferta. Em uma mesa afastada, parcialmente oculto pela penumbra, estava um homem de aproximadamente 40 anos, traços marcantes e olhar penetrante. Mesmo sentado, era possível perceber sua estatura imponente. Vendida ao Sheikh Karim Al-Rashid, anunciou o apresentador com entusiasmo mal contido. Yasmin foi conduzida por uma das organizadoras até uma sala privativa, decorada com o mesmo luxo do salão principal. Minutos depois ele entrou. De perto, sua presença era ainda mais impressionante. Vestia um terno italiano feito sob medida que realçava seu físico atlético. Os olhos verdes contrastavam com a pele bronzeada e os cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas. Senhorita Yasmin, sua voz era profunda e controlada. Creio que precisamos discutir os termos do nosso acordo. Ele se sentou em uma poltrona de couro e gesticulou para que ela fizesse o mesmo. Sobre a mesa de centro, uma pasta de documentos aguardava. Yasmin sentou-se rigidamente, tentando manter a compostura enquanto seu coração batia descompassado. Sou um homem direto, senhorita. Preciso de um herdeiro. Minha família exige isso, e por motivos que não vêm ao caso, decidi que esta seria a forma mais conveniente de resolver esta situação. Ele abriu a pasta e começou a explicar os termos do contrato. Yasmin seria levada para sua mansão em Dubai, onde permaneceria até gerar um filho. Receberia uma quantia mensal generosa,
e após o nascimento da criança, uma soma que mudaria sua vida para sempre. Em troca, deveria abrir mão de qualquer direito sobre o bebê e manter absoluto sigilo sobre o acordo. Alguma pergunta? Ele indagou após terminar a explanação. Yasmin engoliu em seco. Havia milhares de perguntas atravessadas em sua garganta, mas apenas uma conseguiu escapar. Por que eu? Um meio sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Porque você tem algo diferente nos olhos. Não está aqui por ambição ou frivolidade. Há desespero em seu olhar, mas também determinação. E isso, senhorita Yasmin, é exatamente o que procuro. Ele estendeu uma caneta dourada em sua direção. Yasmin a pegou com dedos trêmulos, consciente de que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Enquanto assinava cada página do contrato, pensava em Miguel. Seu pequeno guerreiro merecia uma vida melhor, e ela faria qualquer sacrifício para garantir isso. Bem-vinda à sua nova vida, senhorita Yasmin, disse Sheikh Karim guardando o contrato na pasta. Amanhã pela manhã, um carro virá buscá-la. Sugiro que descanse bem esta noite. Ele se levantou e caminhou até a porta, parando por um momento antes de sair. E senhorita, espero que esteja preparada para as mudanças que virão. Nem todas serão fáceis de aceitar. Com estas palavras enigmáticas, ele saiu, deixando Yasmin sozinha com seus pensamentos e dúvidas. O que exatamente havia acabado de fazer? Que futuro a aguardava? Na mansão daquele homem misterioso. As respostas viriam, mas por enquanto, tudo o que podia fazer era esperar pelo amanhecer e pelo início de sua nova vida. A limusine deslizava silenciosamente pelas ruas de Dubai, enquanto Yasmin observava através dos vidros escuros a cidade que agora seria seu lar. O motorista, um homem de meia idade com feições sérias, não havia trocado uma única palavra com ela desde que a buscara no hotel. O silêncio era quebrado apenas pelo suave ronronar do motor e pelo ocasional tilintar do gelo em seu copo d'água. Após 40 minutos de viagem, o veículo começou a subir por uma estrada particular que serpenteava por uma área elevada da cidade. Ao fim do percurso, enormes portões dourados se abriram automaticamente, revelando uma propriedade que mais parecia a saída de um conto das 1001 Noites. A mansão do Sheikh Karim Al-Rashid era uma obra-prima arquitetônica que mesclava elementos modernos com a tradicional arquitetura árabe. Fontes ornamentadas decoravam os jardins meticulosamente cuidados, onde palmeiras imperiais se alinhavam criando uma entrada majestosa. A construção principal, toda em mármore branco, se erguia imponente contra o céu azul do deserto. Bem-vinda, senhorita Yasmin. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, vestida de forma elegante e discreta, a aguardava no topo da escadaria principal. Sou Amira, a governanta principal da residência. Por favor, me acompanhe. Yasmin seguiu Amira pelo interior da mansão, seus saltos ecoando pelo piso de mármore polido. O hall de entrada era decorado com obras de arte contemporânea, que contrastavam, harmoniosamente, com tapetes persas e móveis antigos. Cristais e dourados refletiam a luz natural que entrava através das enormes janelas. Sheikh Karim está em uma reunião importante no momento, mas me instruiu a mostrar seus aposentos e explicar como funcionam as coisas por aqui, explicou Amira, conduzindo-a por um corredor lateral. Sua suíte fica na ala leste da mansão, com vista para os jardins internos. Ao abrir as portas duplas do quarto, Yasmin não conseguiu conter uma exclamação de surpresa. O ambiente era maior que seu apartamento inteiro. Uma cama king size, com um dossel ocupava o centro do quarto, decorado em tons de creme e dourado. Uma varanda privativa se abria para um jardim com uma pequena fonte. O closet já estava abastecido com dezenas de vestidos, sapatos e acessórios de marcas luxuosas. O banheiro tem uma hidromassagem e todos os produtos que possa precisar, continuou Amira, abrindo outra porta. Há um iPad na mesa de cabeceira com o regulamento da casa e seus compromissos diários. O Sheikh é muito metódico e aprecia quando tudo segue um cronograma. Yasmin assentiu, ainda absorvendo a magnitude de sua nova realidade. Seus pertences,
pessoais que cabiam em uma única mala, pareciam deploravelmente inadequados naquele ambiente de luxo extremo. Algumas regras básicas, Amira prosseguiu com um tom profissional. Não é permitido sair da propriedade sem autorização prévia. Todas as refeições são servidas em horários específicos, exceto quando o sheik solicita diferente. Há uma academia completa no subsolo e uma piscina coberta à sua disposição. O médico particular do sheik virá semanalmente para acompanhar sua saúde. A governanta fez uma pausa, seu olhar suavizando levemente. Sei que pode parecer intimidador no início, mas você se acostumará. O sheik é um homem justo, embora rigoroso com suas expectativas. Nesse momento, uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Uma jovem empregada entrou timidamente. Senhora Amira, o sheik solicita a presença da senhorita Yasmin no escritório em 15 minutos. Muito bem, respondeu Amira, voltando-se para Yasmin. Sugiro que refresque-se rapidamente. O escritório fica no final do corredor principal à direita. Pontualidade é fundamental. Sozinha no quarto, Yasmin correu para o banheiro luxuoso. Enquanto lavava o rosto e retocava a maquiagem, sua mente vagava para Miguel. Como estaria seu pequeno? A babá havia prometido enviar fotos todos os dias, mas a distância já pesava em seu coração. Exatamente 15 minutos depois, Yasmin batia na porta do escritório. A voz grave de Karim respondeu imediatamente. Entre. O cômodo era uma perfeita representação de poder e sofisticação. Estantes de madeira escura cobriam as paredes, repletas de livros e objetos de arte. Uma mesa imponente dominava o ambiente, atrás da qual Karim estava sentado, impecável em um terno grafite. Sente-se, ele indicou uma das poltronas à sua frente. Espero que tenha encontrado tudo em ordem em seus aposentos. Sim, senhor. Está tudo. Perfeito, respondeu Yasmin tentando manter a voz. Firme. Ótimo. Agora vamos discutir sua nova rotina. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. A partir de amanhã, você terá aulas de etiqueta, protocolo e língua árabe. Também há um personal trainer à sua disposição e um nutricionista elaborou um cardápio específico. Yasmin ouvia atentamente enquanto ele detalhava cada aspecto de sua nova vida. Horários, compromissos, expectativas, tudo meticulosamente planejado. Quanto às nossas interações pessoais, ele fez uma pausa calculada. Começaremos quando o médico confirmar seu período fértil. Até lá você deve se adaptar à casa e à rotina. O rubor tingiu as faces de Yasmin, mas ela manteve a postura ereta. Compreendo, senhor. Excelente. Ele fechou a pasta. Mais uma coisa. A discrição é fundamental. Os funcionários são todos de confiança. Mas ainda assim, sugiro que mantenha seus assuntos pessoais em privado. Ele se levantou, sinalizando que a reunião estava encerrada. O jantar é servido às 8. Espero você no salão principal. Yasmin deixou o escritório com a cabeça girando. Enquanto caminhava de volta aos seus aposentos, tentava processar todas as informações. Sua vida havia mudado completamente em menos de 24 horas. Agora, cercada por luxo e regras rígidas, precisava encontrar seu lugar neste novo mundo. Na solidão de seu quarto, permitiu-se um momento de fragilidade. Pegou o celular e olhou a foto de Miguel, seu sorriso inocente lhe dando forças. Por você, meu amor, sussurrou. Por você vou conseguir. Os primeiros raios de sol mal haviam surgido quando Yasmin foi despertada por uma batida suave na porta. Uma jovem empregada entrou trazendo uma bandeja com café da manhã leve e um cronograma impresso para o dia. Bom dia, senhorita. A primeira aula de etiqueta começa em 1 hora, informou a funcionária, abrindo as cortinas e deixando a luz natural invadir o quarto. Yasmin examinou o papel enquanto tomava um gole do chá de jasmim. Sua manhã estava dividida entre aulas de etiqueta, árabe básico e uma sessão com o personal trainer. À tarde, havia uma consulta com o médico particular do sheik e, para sua surpresa, um horário reservado para encontro com Sheik Karim às 17 horas. Após se arrumar com um dos vestidos novos encontrados no closet, um modelo discreto em tons de azul,
Yasmin foi conduzida até uma sala especialmente preparada para as aulas. Madame Claudette, uma francesa de postura impecável, a aguardava com um olhar crítico. Mademoiselle, temos muito trabalho pela frente, declarou circundando Yasmin como um falcão. O sheik espera a perfeição em todos os aspectos. Vamos começar com o básico, sua postura. As horas seguintes foram exaustivas. Yasmin aprendeu sobre a forma correta de sentar, andar com elegância, usar os talheres adequadamente e até mesmo como servir chá no estilo árabe tradicional. Cada pequeno erro era imediatamente corrigido por Madame Claudette. A aula de árabe não foi menos desafiadora. O professor, um senhor de idade chamado Malik, era paciente, mas exigente. A língua é a porta para a cultura, explicou ele. Sheik Karim espera que você possa se comunicar adequadamente com sua família quando necessário. Família. A palavra ecoou na mente de Yasmin. Até então, não havia considerado que seu acordo com o sheik poderia envolver conhecer seus parentes. A ideia a deixou ainda mais nervosa. Na academia, o personal trainer, um americano chamado Jack, a fez passar por uma avaliação completa. O sheik deixou instruções específicas sobre seu condicionamento físico, explicou ele enquanto anotava medidas. Precisamos mantê-la saudável e forte para... Bem, você sabe. À tarde, durante a consulta médica, Yasmin enfrentou uma bateria de exames. O Dr. Hassan, um homem de meia idade com maneiras gentis, explicou cada procedimento. Precisamos garantir que está tudo em ordem para quando começarem as tentativas de concepção, disse ele, fazendo Yasmin corar intensamente. Às 17 horas em ponto, Yasmin bateu na porta do escritório do sheik. Encontrou-o em pé, observando a cidade através da janela panorâmica. Entre, Yasmin, disse ele sem se virar. Como foi seu primeiro dia? Intenso, ela respondeu honestamente, parando a alguns passos dele. Karim se virou, seus olhos verdes a estudando atentamente. Madame Claudette me informou que você é uma aluna dedicada, embora precise de muito treino ainda. Estou me esforçando para aprender tudo corretamente. Yasmin respondeu, mantendo o olhar firme apesar do nervosismo. Bom, ele se aproximou, seu perfume amadeirado invadindo os sentidos de Yasmin. Porque não aceito menos que excelência, o que me traz ao motivo desta reunião. Karim caminhou até sua mesa e pegou um envelope. Aqui está seu primeiro pagamento mensal, conforme acordado. Também incluí um cartão de crédito para despesas pessoais. Yasmin pegou o envelope com mãos levemente trêmulas. Era a primeira vez que via tanto dinheiro junto. Há algo mais, continuou ele, sua voz assumindo um tom mais sério. Amanhã à noite haverá um jantar importante aqui na mansão. Alguns membros do meu círculo próximo estarão presentes. Você será apresentada como minha companheira. O coração de Yasmin acelerou. Companheira? Sim. A história oficial é que nos conhecemos durante uma de minhas viagens a negócios no Brasil e estamos em um relacionamento discreto. Ninguém deve saber sobre o verdadeiro acordo. Entendido? Sim, sheik. Karim. Apenas Karim quando estivermos a sós, ele corrigiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. E você precisará ser convincente amanhã. Minha família é tradicionalista. Yasmin assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Não bastava apenas gerar um herdeiro, ela precisaria interpretar um papel convincente diante da sociedade. Madame, Claudette a ajudará com a preparação para o jantar, continuou ele. E Yasmin, não me desaponte. A reunião terminou com essas palavras, deixando Yasmin imersa em pensamentos enquanto voltava para seus aposentos. Na solidão de seu quarto, abriu o envelope e contou o dinheiro com lágrimas nos olhos. Era suficiente para pagar 3 meses de tratamento de Miguel. Pegou o celular e ligou para a babá, precisando ouvir a voz de seu filho. Quando Miguel atendeu com seu característico mamãe, Yasmin teve certeza, por ele, seria capaz de interpretar qualquer papel, enfrentar qualquer desafio. O sol se punha no horizonte de Dubai, pintando o céu de tons dourados. Em seu quarto luxuoso,
Yasmin começou a se preparar mentalmente para o dia seguinte. Seu teste real como companheira de Sheikh Karim estava apenas começando. O dia do jantar chegou com uma intensidade quase palpável. Desde cedo, a mansão fervilhava com os preparativos. Yasmin foi acordada mais cedo que o habitual para uma sessão prolongada com Madame Claudette, revisando cada detalhe de etiqueta e comportamento esperado. Lembre-se, minha querida, instruía Madame Claudette, enquanto ajustava a postura de Yasmin, você deve ser o epítome da graça e discrição. Fale apenas quando questionada diretamente. Mantenha um sorriso suave, mas não excessivo. E, acima de tudo, demonstre deferência ao Sheikh Karim em todos os momentos. As horas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Yasmin foi submetida a uma série de tratamentos de beleza, massagens, hidratação, maquiagem impecável aplicada por uma especialista. Seus cabelos foram arrumados em um coque elegante, com algumas mechas soltas, emoldurando delicadamente seu rosto. O vestido escolhido era uma obra-prima em tons de verde esmeralda, que realçavam o mel de seus olhos. Longo e de corte clássico, o modelo respeitava as tradições locais ao mesmo tempo em que destacava sutilmente suas curvas. Joias discretas, mas visivelmente caras, completavam o visual. Às 19h30, Amira bateu à porta. Está na hora, senhorita. Yasmin. O sheik a espera no hall principal. Com o coração acelerado, Yasmin desceu as escadas. Karim a aguardava, imponente em seu terno escuro. Seus olhos percorreram Yasmin de cima a baixo, um leve sorriso de aprovação surgindo em seus lábios. Perfeito, ele murmurou, oferecendo seu braço. Lembre-se do que conversamos. Esta noite é crucial. Os primeiros convidados começaram a chegar. Yasmin foi apresentada como Minha Querida Yasmin, a uma série de rostos importantes, empresários, políticos, membros da realeza local. Ela se esforçava para manter o sorriso e a postura, respondendo educadamente quando questionada sobre sua origem ou como conhecera Karim. A história fabricada fluía com naturalidade de seus lábios. Um encontro casual durante uma viagem de negócios dele ao Brasil. Um romance discreto que floresceu a decisão dela de se mudar para Dubai para ficarem juntos. Os convidados pareciam encantados com o conto de fadas moderno. Foi quando um homem mais velho, de feições severas, aproximou-se. O braço de Karim, até então relaxado ao redor da cintura de Yasmin, tensionou-se ligeiramente. Pai, Karim, cumprimentou com uma leve inclinação de cabeça. Permita-me apresentar Yasmin. O patriarca da família Al-Rashid examinou Yasmin com um olhar penetrante. Então esta é a jovem que finalmente capturou o coração do meu filho errante, ele comentou em árabe, claramente não esperando que Yasmin compreendesse. Para surpresa de todos, incluindo Karim, Yasmin respondeu no mesmo idioma, com pronúncia cuidadosa. É uma honra conhecê-lo, senhor. Seu filho é um homem extraordinário. Um breve lampejo de aprovação passou pelos olhos do velho sheik. Vejo que você a ensinou bem, Karim, ele comentou, voltando ao inglês. Veremos se ela é digna do nome Al-Rashid. A tensão no ar era palpável. Yasmin sentiu Karim apertar levemente sua cintura, um gesto silencioso de apoio e talvez orgulho. O jantar transcorreu em um ambiente de luxo e formalidade. Yasmin se sentou à direita de Karim, consciente de que cada movimento seu estava sendo observado e julgado. Ela se lembrou das lições de Madame Claudette, usando os talheres corretos, tomando pequenos goles de sua taça de água, participando da conversa apenas quando diretamente abordada. Durante o jantar, Yasmin notou os olhares curiosos e por vezes hostis de algumas mulheres presentes. Uma em particular, uma beldade de traços árabes chamada Leila, não escondia seu descontentamento. Então, Yasmin, Leila perguntou com falsa doçura, como uma simples moça brasileira, conseguiu conquistar o coração do nosso querido Karim? Deve ter algum talento especial.
O comentário maldoso fez com que vários convidados prendessem a respiração. Yasmin sentiu o olhar de Karim sobre si, aguardando sua reação. Com um sorriso sereno, ela respondeu: "O amor verdadeiro não conhece fronteiras ou títulos, senhora Leila. Acredito que o Sheikh Karim viu em mim algo além das aparências. Assim como eu vejo nele muito mais que sua posição ou fortuna." Sua resposta, eloquente e digna, silenciou Leila e arrancou murmúrios de aprovação dos demais convidados. Karim, ao seu lado, permitiu-se um sorriso discreto de satisfação. À medida que a noite avançava, Yasmin sentia-se cada vez mais confiante em seu papel. Ela dançou com Karim, trocou amenidades com os convidados e até mesmo conseguiu uma conversa cordial com o pai dele. Quando o último convidado partiu, já passava da meia-noite. Yasmin sentia cada músculo de seu corpo doer do esforço de manter a postura perfeita por tantas horas. "Você foi extraordinária", Karim disse baixinho, enquanto caminhavam de volta para o interior da mansão. "Superou todas as minhas expectativas." "Obrigada", ela respondeu, sentindo uma onda de alívio e, surpreendentemente, um toque de orgulho. "Espero ter estado à altura." Karim parou, virando-se para encará-la. Seus olhos verdes brilhavam de uma forma que Yasmin ainda não havia visto. "Você fez mais que isso. Impressionou meu pai, silenciou meus críticos e, bem, me surpreendeu." Por um momento, ficaram ali, se olhando. Yasmin sentiu algo mudar no ar entre eles, uma tensão diferente da que existira antes. Karim se aproximou, lentamente, sua mão tocando o rosto dela com uma suavidade inesperada. "Descanse bem, Yasmin", ele murmurou, seus lábios quase tocando a testa dela. "Amanhã conversaremos mais." Com isso, ele se afastou, deixando Yasmin parada no corredor, seu coração batendo em um ritmo confuso. Enquanto caminhava de volta para seu quarto, ela se perguntava o que exatamente havia mudado naquela noite e como isso afetaria sua já complexa situação. Na manhã seguinte ao jantar, Yasmin acordou com uma sensação estranha de realização misturada à apreensão. Seu desempenho na noite anterior havia sido impecável, mas as implicações desse sucesso ainda eram incertas. Enquanto se preparava para o café da manhã, repassava mentalmente os eventos da noite, especialmente o momento final com Karim no corredor. Ao chegar à sala de refeições, surpreendeu-se ao encontrar Karim já sentado à mesa, lendo o jornal. Normalmente, eles não tomavam as refeições juntos, exceto quando havia um propósito específico. "Bom dia, Yasmin", ele disse, baixando o jornal e indicando a cadeira ao seu lado. "Por favor, sente-se. Temos assuntos a discutir." Yasmin obedeceu, sentindo o nervosismo crescer em seu estômago. Um garçom apareceu silenciosamente, servindo chá e uma variedade de pratos típicos do café da manhã árabe. "Primeiramente", começou Karim em seu tom sério, "devo parabenizá-la novamente por ontem à noite. Você demonstrou uma capacidade de adaptação e uma presença de espírito notáveis." "Obrigada", respondeu Yasmin suavemente, pegando uma xícara de chá para ocupar as mãos. "No entanto", continuou ele, "o sucesso de ontem traz novas complicações." Yasmin sentiu seu coração acelerar. "Complicações?" Karim assentiu, colocando o jornal de lado. "Meu pai ficou impressionado com você. Tão impressionado que agora ele está pressionando para oficializarmos nosso relacionamento." A xícara de chá tremeu levemente nas mãos de Yasmin. "Oficializar? Você quer dizer casamento?" Karim completou, seus olhos verdes fixos nela. "Ele argumenta que se você é digna o suficiente para ser apresentada à sociedade como minha companheira, então deve se tornar minha esposa." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Yasmin tentava processar a informação, suas emoções em turbilhão. Casamento não fazia parte do acordo original. Ela havia concordado em gerar um herdeiro, não em se tornar a esposa de um sheik. "Eu não sei o que dizer", ela finalmente murmurou. "Não precisa dizer nada agora", Karim respondeu, sua voz surpreendentemente gentil. "Entendo que isso está além do nosso acordo inicial. No entanto, devo admitir que a ideia não me desagrada completamente." Yasmin olhou para ele chocada. "Não desagrada?" Karim se levantou,
caminhando até a janela. Yasmin, você provou ser mais do que apenas uma parceira de negócios. Sua inteligência, sua graça, sua capacidade de se adaptar são qualidades que admiro e que seriam valiosas em uma esposa. Ele se virou para encará-la. Além disso, um casamento legitimaria completamente a posição de qualquer filho que viéssemos a ter. Ninguém questionaria a herança ou o direito ao nome Al-Rashid. Yasmin sentiu a cabeça girar. Era muita informação para processar de uma só vez. E quanto ao nosso acordo original? O que aconteceria depois que o bebê nascesse? Karim caminhou de volta à mesa, sentando-se ao lado dela. O acordo seria modificado, é claro. Como minha esposa, você teria direitos e deveres diferentes. Incluindo, ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. A possibilidade de criar a criança conosco. As palavras atingiram Yasmin como um raio. A ideia de poder ficar com o bebê, de ser mais do que apenas uma... O quê? Barriga de aluguel? Essa possibilidade nunca havia passado por sua mente. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. Isso é uma decisão enorme. Karim assentiu, compreensivo. Naturalmente. Não espero uma resposta imediata. Tome o tempo que precisar para considerar a proposta. Enquanto isso, manteremos as aparências conforme estabelecido. Ele se levantou, ajeitando o terno. Ah, e há mais uma coisa. Em light dos recentes eventos, achei apropriado que você tivesse mais liberdade. A partir de hoje, você pode sair da propriedade desde que acompanhada por um segurança. Pensei que talvez gostasse de conhecer um pouco mais de Dubai. Com isso, ele saiu, deixando Yasmin sozinha com seus pensamentos turbilhonados. Ela mal tocou no café da manhã, sua mente repleta de possibilidades e dúvidas. Mais tarde, naquele dia, enquanto passeava pelos jardins da mansão, tentando organizar seus pensamentos, Yasmin foi abordada por Amira. Senhorita Yasmin, a governanta disse, um tom de preocupação em sua voz. Há algo que preciso lhe contar. Algo sobre o Sheikh. Karim, que talvez a ajude em sua decisão. Intrigada e um pouco apreensiva, Yasmin seguiu Amira até um canto mais reservado do jardim. O que a governanta teria para revelar? E como isso afetaria sua já complicada situação? À medida que Amira começava a falar, Yasmin sentia que estava prestes a descobrir um novo lado de Karim, um lado que poderia mudar tudo o que ela pensava saber sobre o homem com quem estava considerando se casar. Yasmin seguiu Amira até um banco de pedra escondido entre arbustos floridos. O aroma doce das flores pairava no ar, contrastando com a tensão do momento. A governanta olhou ao redor, assegurando-se de que estavam sozinhas antes de começar a falar. Senhorita Yasmin, Amira começou, sua voz baixa e carregada de emoção. O que estou prestes a lhe contar é algo que poucos sabem, algo que o próprio Sheikh Karim guarda com muito cuidado. Yasmin assentiu, sentindo a gravidade da situação. Por favor, Amira, conte-me. A governanta respirou fundo antes de continuar. Há 10 anos, o Sheikh Karim era casado. Seu nome era Fátima, uma jovem de uma família tradicional. O casamento foi arranjado como é costume em muitas famílias de elite aqui. Yasmin sentiu seu coração acelerar. Karim, casado. Ele nunca mencionara isso. Fátima era uma mulher doce, mas frágil. Amira prosseguiu. Ela sofria de uma condição cardíaca desde a infância. Mesmo assim, a família insistiu que ela cumprisse seu dever de gerar um herdeiro. A governanta fez uma pausa, seus olhos marejados com a lembrança. Ela engravidou no primeiro ano de casamento. A gravidez foi difícil, com muitas complicações. Os médicos aconselharam a interromper, mas a família de Fátima se recusou. Eles priorizaram o herdeiro sobre a vida dela. Yasmin levou a mão à boca, horrorizada. E o que aconteceu? Fátima entrou em trabalho de parto prematuro no 7º mês. Foi uma noite terrível. O bebê não sobreviveu. E Fátima... Amira enxugou uma lágrima.
Ela faleceu nos braços do Sheikh Karim, poucas horas depois. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoção. Yasmin tentava processar a informação, imaginando o impacto que essa tragédia deve ter tido em Karim. O Sheikh ficou devastado, continuou Amira. Ele culpou a si mesmo, sua família, as tradições que colocaram tanta pressão sobre Fátima. Depois disso, ele se fechou emocionalmente, mergulhou no trabalho, expandiu os negócios da família, mas nunca mais foi o mesmo. Por isso ele escolheu esse arranjo? Yasmin perguntou, começando a entender. Amira assentiu. Acredito que sim. Um acordo comercial sem envolvimento emocional. Uma forma de ter um herdeiro sem arriscar passar por aquela dor novamente. Yasmin ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo. Suddenly, muitas coisas faziam sentido. A frieza inicial de Karim, sua obsessão com controle, os exames médicos rigorosos. Mas por que está me contando isso agora, Amira? Yasmin finalmente perguntou. A governanta segurou as mãos de Yasmin entre as suas. Por que, minha querida? Eu vi algo mudar no Sheikh desde que você chegou. A forma como ele olha, para você como ele sorriu no jantar ontem. Não o via assim desde antes da tragédia com Fátima. Yasmin sentiu um nó na garganta. Você acha que ele está se apaixonando? Não posso afirmar com certeza. Amira respondeu suavemente. Mas acredito que você despertou algo nele que estava adormecido há muito tempo. Isso, senhorita Yasmin, é tanto uma bênção quanto um perigo. Um perigo? Yasmin questionou confusa. Sim, porque se o Sheikh realmente estiver se permitindo sentir algo novamente, ele pode se tornar imprevisível. O medo de perder, alguém que ama mais uma vez pode fazê-lo agir de maneiras inesperadas. Yasmin assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Obrigada por me contar isso, Amira. Realmente muda muita coisa. A governanta se levantou ajeitando seu uniforme. Apenas seja cuidadosa, senhorita Yasmin. E lembre-se, às vezes, as pessoas mais fortes são as que mais precisam de compaixão. Com essas palavras, Amira se afastou, deixando Yasmin sozinha, com seus pensamentos. O jardim, antes um refúgio tranquilo, agora parecia um labirinto de emoções e decisões complexas. Enquanto observava as flores balançando suavemente na brisa, Yasmin se viu diante de um dilema ainda maior do que antes. Casar-se com Karim não seria apenas um acordo de negócios ou uma conveniência social. Seria entrar em um mundo de emoções reprimidas, traumas não resolvidos e expectativas potencialmente esmagadoras. Mas havia também outra perspectiva, a chance de ajudar um homem ferido a se curar, de construir algo genuíno a partir de um início tão inusitado. E talvez o mais importante, a oportunidade de dar ao seu filho, tanto Miguel quanto o bebê que poderia vir, uma família e um futuro que ela nunca imaginou possível. Yasmin fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que teria que tomar. O que começara como um simples acordo para salvar seu filho havia se transformado em algo muito mais complexo e profundo. Agora, ela não estava apenas escolhendo seu próprio destino, mas potencialmente mudando o curso da vida de Karim e de toda a família Al-Rashid. Com um suspiro profundo, ela se levantou. Precisava pensar, ponderar cuidadosamente cada aspecto dessa situação. E, acima de tudo, precisava entender seus próprios sentimentos em relação a Karim. Pois agora, mais do que nunca, ela sabia que sua decisão afetaria não apenas seu futuro, mas também o coração ferido de um homem que, contra todas as probabilidades, poderia estar se permitindo amar novamente. Os dias que se seguiram à revelação de Amira foram um turbilhão de emoções e reflexões para Yasmin. Ela continuava com sua rotina na mansão, aulas, exercícios, refeições, mas sua mente estava constantemente ocupada, analisando cada detalhe de sua situação sob uma nova luz. Numa tarde particularmente agitada, Yasmin decidiu aproveitar a nova liberdade concedida por Karim. Acompanhada por um discreto segurança, ela saiu para explorar Dubai. A cidade era um contraste fascinante de tradição e modernidade, com arranha-céus futuristas,
erguendo-se ao lado de mercados tradicionais e mesquitas históricas. Enquanto caminhava pelo movimentado souk, observando as especiarias coloridas e os tecidos luxuosos, Yasmin refletia sobre a complexidade de sua situação. Cada decisão parecia ter ramificações enormes, não apenas para ela e Miguel, mas também para Karim e toda a dinastia Al-Rashid. Parada diante de uma loja de joias, seu olhar foi atraído por um anel de noivado particularmente deslumbrante. O pensamento de se casar com Karim, antes tão absurdo, agora parecia uma possibilidade real e assustadoramente tentadora. "A senhorita gostaria de experimentar?" perguntou o vendedor, notando seu interesse. Yasmin hesitou por um momento antes de responder. "Não, obrigada. Apenas admirando." De volta à mansão, ela encontrou uma surpresa esperando em seus aposentos. Um envelope contendo passagens de avião para o Brasil. "O sheik achou que você gostaria de visitar seu filho", explicou Amira, que a aguardava. "Ele entende que você precisa de tempo para pensar e achou que passar alguns dias com o menino poderia ajudar em sua decisão." Yasmin sentiu uma onda de emoção a invadir. Este gesto de Karim, tão inesperado e atencioso, tocou-a profundamente. Era mais uma prova de que havia muito mais nele do que a fachada fria e controladora que inicialmente apresentara. Nos dias que antecederam sua viagem, Yasmin notou mudanças sutis no comportamento de Karim. Ele parecia mais relaxado em sua presença, ocasionalmente permitindo-se sorrisos e conversas casuais. Uma noite, eles até jantaram juntos, discutindo literatura e arte, revelando uma conexão intelectual que Yasmin não esperava. Na véspera de sua partida, Karim a chamou ao seu escritório. "Yasmin", ele começou, sua voz mais suave que o habitual. "Antes de você ir, há algo que preciso dizer." Ela aguardou, sentindo a tensão no ar. Quando propus este arranjo, viu apenas como uma transação necessária. Mas agora... Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Agora percebo que pode ser muito mais. Você trouxe algo de volta à minha vida, algo que pensei ter perdido há muito tempo." Yasmin sentiu seu coração acelerar. "E o que seria isso, Karim?" Ele a olhou nos olhos, uma vulnerabilidade rara em seu semblante. "Esperança. A esperança de que talvez eu possa ter não apenas um herdeiro, mas uma verdadeira família." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção não dita. Finalmente, Karim continuou. "Use este tempo com seu filho para refletir sobre o que quer para seu futuro, para o futuro dele. E quando voltar, bem, teremos muito a discutir." Yasmin assentiu, incapaz de formar palavras diante da intensidade do momento. Na manhã seguinte, enquanto o avião decolava rumo ao Brasil, Yasmin sentia-se dividida entre dois mundos. De um lado, a vida que conhecia, seu amado Miguel, suas raízes. Do outro, um futuro incerto, mas potencialmente extraordinário com Karim. A viagem de volta ao Brasil foi uma montanha-russa emocional. O reencontro com Miguel foi repleto de lágrimas e abraços apertados. Vê-lo, tocá-lo, ouvir sua risada, reafirmou para Yasmin o motivo de todas as suas decisões até ali. Nos dias que se seguiram, enquanto brincava com Miguel no parque ou o colocava para dormir, Yasmin ponderava sobre o futuro. Poderia ela realmente se casar com Karim, criar uma família com ele? E como Miguel se encaixaria nessa nova realidade? Uma tarde, sentada na varanda de sua modesta casa, observando Miguel brincar no quintal, Yasmin teve uma epifania. Ela percebeu que sua decisão não era apenas sobre ela, ou sobre Karim, ou mesmo sobre Miguel. Era sobre criar um futuro onde todos pudessem curar suas feridas e encontrar felicidade. Com essa clareza veio uma sensação de paz. Yasmin sabia o que precisava fazer. Na véspera de seu retorno a Dubai, ela pegou Miguel no colo, olhando em seus olhos inocentes. "Meu amor", ela disse suavemente, "mamãe vai ter que fazer uma viagem longa. Mas prometo que não importa o que aconteça, sempre estarei aqui para você. E quem sabe, talvez em breve tenhamos uma família ainda maior." Miguel sorriu, sem compreender totalmente o peso das palavras de sua mãe,
mas sentindo seu amor incondicional. Enquanto empacotava suas malas, Yasmin olhou para a foto de Miguel que sempre carregava consigo. Ao lado dela, colocou uma foto recente de Karim, tirada durante o jantar em que foi apresentada à sociedade. 2 vidas, 2 mundos, agora inexoravelmente ligados pelo destino e por suas escolhas. Com um suspiro profundo, Yasmin fechou a mala. Estava pronta para retornar a Dubai, para enfrentar Karim e para abraçar o que quer que o futuro reservasse. A decisão estava tomada. Agora, era hora de transformar um acordo de negócios em algo muito mais profundo e significativo. Era hora de dar uma chance ao amor, à cura e a um novo começo para todos os envolvidos. O avião tocou o solo de Dubai no início da noite, as luzes da cidade cintilando como um tapete de estrelas estendido sobre o deserto. Yasmin sentiu seu coração acelerar à medida que se aproximava da saída do aeroporto. Para sua surpresa, não era um motorista anônimo que a aguardava, mas o próprio Karim. Ele estava lá, imponente em seu terno escuro, uma expressão de expectativa mal disfarçada em seu rosto, geralmente impassível. Quando seus olhares se cruzaram, Yasmin sentiu uma onda de emoção que não conseguia nomear. "Bem-vinda de volta", Karim disse suavemente, pegando sua mala. O trajeto até a mansão foi feito em um silêncio carregado de tensão não resolvida. Yasmin podia sentir o olhar de Karim sobre ela, curioso e ansioso. Mas ele respeitou seu espaço, permitindo que ela organizasse seus pensamentos. Ao chegarem, em vez de se dirigirem aos seus aposentos separados como de costume, Karim a conduziu até o jardim. A noite estava agradável, com uma brisa suave carregando o perfume das flores noturnas. "Imagino que tenha muito a dizer." Karim finalmente quebrou o silêncio, indicando um banco ornamentado para que se sentassem. Yasmin assentiu, respirando fundo antes de começar. "Karim, esses dias longe me ajudaram a ver as coisas com mais clareza. Sobre nós, sobre o futuro que podemos construir." Ela fez uma pausa, reunindo coragem. "Eu aceito sua proposta de casamento." Os olhos de Karim se arregalaram ligeiramente. Uma mistura de surpresa, alegria. "Mas", Yasmin continuou, "tenho algumas condições." Karim inclinou-se ligeiramente para frente, sua atenção totalmente focada nela. "Estou ouvindo." "Primeiro, Miguel virá morar conosco. Ele é parte inseparável de mim. E se vamos construir uma família, ele precisa fazer parte dela desde o início." Karim assentiu sem hesitação. "Concordo plenamente. Já iniciei os preparativos para adaptar um quarto para ele." Yasmin sorriu, tocada por esse gesto de consideração. "Segundo, quero ter um papel ativo nos negócios da família. Não serei apenas uma esposa troféu, Karim. Quero contribuir, aprender, crescer ao seu lado." Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Karim. "Nada me agradaria mais. Sua inteligência e perspectiva serão valiosas em muitos aspectos dos nossos empreendimentos." E por último, Yasmin respirou fundo, sabendo que este seria o ponto mais delicado. "Quero que busquemos ajuda profissional. Terapia de casal. Temos muito a construir juntos, mas também temos feridas do passado que precisam ser curadas." Por um momento, Karim ficou em silêncio, sua expressão insondável. Então, para a surpresa de Yasmin, ele pegou sua mão, apertando-a gentilmente. "Yasmin", sua voz estava carregada de emoção, "você continua me surpreendendo. Concordo com todas as suas condições. Na verdade, admiro sua coragem em propô-las." Ele se levantou, puxando-a suavemente consigo. "Vamos construir algo extraordinário juntos. Não apenas um casamento ou uma família, mas uma parceria em todos os sentidos." Naquele momento, sob o céu estrelado de Dubai, Yasmin sentiu como se um novo capítulo de sua vida estivesse começando. Um capítulo cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, esperança. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e mudanças. A chegada de Miguel à mansão trouxe uma nova energia ao ambiente. O menino, inicialmente tímido, logo se encantou com os jardins enormes e as atenções de todos os funcionários.
Para surpresa de Yasmin, Karin desenvolveu uma conexão especial com Miguel. Ela os pegava frequentemente jogando futebol no jardim ou Karin pacientemente, ensinando o menino algumas palavras em árabe. O casamento foi uma cerimônia intimista, longe dos holofotes da alta sociedade de Dubai. Yasmin usou um vestido que mesclava elementos da cultura árabe com toques brasileiros, simbolizando a união de seus mundos. As sessões de terapia, inicialmente tensas e desconfortáveis, aos poucos se tornaram um espaço de crescimento e compreensão mútua. Karin, pela primeira vez em anos, permitiu-se falar abertamente sobre a perda de Fátima e do filho que nunca chegou a conhecer. Yasmin, por sua vez, compartilhou seus medos e inseguranças, a luta para criar Miguel sozinha, o peso das expectativas que carregava. No mundo dos negócios, a parceria deles floresceu, de maneiras inesperadas. A perspectiva fresca de Yasmin trouxe inovações aos empreendimentos da família Al-Rashid, especialmente em projetos de responsabilidade social. E então, quase um ano após o casamento, veio a notícia que selaria definitivamente sua união. Yasmin estava grávida. A gravidez foi recebida com uma mistura de alegria e apreensão. As memórias dolorosas do passado de Karin às vezes lançavam sombras sobre o que deveria ser um período de pura felicidade, mas juntos, com o apoio um do outro e de sua equipe médica de confiança, eles enfrentaram cada desafio. Miguel, agora com quase 7 anos, estava animado com a ideia de ser um irmão mais velho. Ele falava com a barriga de Yasmin todos os dias, contando histórias para o bebê que estava por vir. Numa noite tranquila, enquanto observavam o pôr do sol da varanda de sua suíte, Karin abraçou Yasmin por trás, suas mãos repousando suavemente sobre sua barriga já visível. "Você mudou. Minha vida, sabia?" Ele sussurrou em seu ouvido. Trouxe luz onde havia apenas sombras. Yasmin se virou em seus braços, olhando-o nos olhos. "E você me deu um futuro que eu nunca imaginei ser possível. Para mim e para Miguel." Eles se beijaram suavemente, o momento carregado de promessas para o futuro. Um futuro que, há não muito tempo, parecia impossível para ambos. À medida que o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu de Dubai em tons de rosa e laranja, Yasmin refletiu sobre a jornada incrível que a trouxera até ali. De uma mãe, solteira desesperada a uma mulher realizada, parte de uma família amorosa e complexa. O caminho não havia sido fácil e ela sabia que ainda haveria desafios pela frente. Mas agora, com Karin ao seu lado, Miguel seguro e feliz e um novo bebê a caminho, Yasmin sentia-se pronta para enfrentar qualquer coisa que o destino lhes reservasse. Sua história, que começara como um acordo frio de negócios, havia se transformado em um conto de amor, redenção e segundas chances. E enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Yasmin fez uma silenciosa promessa a si mesma e à sua família, que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, unidos pelo amor que haviam construído contra todas as probabilidades. Os meses que se seguiram trouxeram uma série de novos desafios e alegrias para a recém-formada família. Al-Rashid. A gravidez de Yasmin avançava, trazendo consigo uma mistura de expectativa e ansiedade, especialmente para Karin. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã na varanda, Yasmin notou que Karin parecia distante, seu olhar perdido no horizonte de Dubai. "No que está pensando?" ela perguntou suavemente, colocando a mão sobre a dele. Karin hesitou por um momento antes de responder. "Estive pensando em Fátima e no bebê que perdemos." Yasmin sentiu seu coração apertar. Apesar de todo o progresso que haviam feito, na terapia sabia que essas memórias ainda assombravam Karin. "Tenho medo, Yasmin", ele admitiu, sua voz quase um sussurro. "Medo de que a história se repita, de que eu não seja capaz de proteger você e nosso filho." Yasmin se levantou, contornando a mesa para abraçá-lo. "Karin, o passado não define nosso futuro. Estamos fazendo tudo certo desta vez. Temos os melhores médicos, estamos saudáveis e, mais importante, estamos juntos nisto." Ele a abraçou de volta, repousando a cabeça contra sua barriga proeminente. "Você tem razão. É só que
Às vezes o medo parece tão real. Eu sei. Ela respondeu acariciando seus cabelos. Mas vamos enfrentar isso juntos, dia após dia. Enquanto lidavam com essas emoções complexas, a vida continuava a se desenrolar ao seu redor. Miguel se adaptava cada vez melhor à sua nova vida em Dubai, fazendo amigos na escola internacional e aprendendo árabe com uma facilidade que surpreendia a todos. Yasmin, fiel à sua promessa de se envolver nos negócios da família, mergulhou de cabeça em um projeto de educação para meninas em comunidades carentes dos Emirados. Sua paixão e dedicação não apenas impressionaram a diretoria da empresa, mas também começaram a chamar a atenção da mídia local. Um dia, enquanto Yasmin estava em uma reunião importante, Karim recebeu uma ligação da escola de Miguel. O menino havia se envolvido em uma briga e precisava ser buscado imediatamente. Karim, inicialmente hesitante por não saber como lidar com a situação, decidiu enfrentar o desafio. Ao chegar à escola, encontrou Miguel sentado cabisbaixo na sala do diretor. "O que aconteceu, filho?" Karim perguntou, surpreendendo-se com a naturalidade com que a palavra filho saiu de seus lábios. Miguel, com lágrimas nos olhos, explicou que alguns meninos estavam zombando dele por ter 2 pais, um de verdade e outro comprado. Karim sentiu uma onda de emoções o invadir: raiva dos provocadores, tristeza pela dor de Miguel e, surpreendentemente, um forte instinto protetor. Ajoelhando-se na frente do menino, Karim segurou suas mãos pequenas. "Miguel, olhe para mim. Família não é definida pelo sangue, mas pelo amor. Você, sua mãe e nosso bebê que está chegando são a coisa mais preciosa do mundo para mim. Nunca duvide disso." As palavras de Karim, ditas com tanta convicção, tocaram profundamente Miguel. O menino se jogou em seus braços, soluçando. Naquele momento, algo mudou definitivamente entre Karim e Miguel. O laço que começara a se formar nos últimos meses solidificou-se em algo profundo e inquebrantável. Ao voltarem para casa, Karim decidiu passar a tarde com Miguel, ensinando-o a jogar xadrez e ouvindo suas histórias sobre a escola e seus amigos. Quando Yasmin chegou, encontrou os dois rindo juntos na sala de estar, uma visão que encheu seu coração de alegria. À noite, depois que Miguel foi dormir, Karim compartilhou com Yasmin os eventos do dia. "Você sabe", ele disse pensativo, "hoje eu realmente me senti como um pai pela primeira vez. Não apenas para nosso bebê que está chegando, mas para Miguel." Yasmin sorriu, lágrimas de felicidade em seus olhos. "Você é um pai maravilhoso, Karim, para ambos." As semanas seguintes trouxeram novos desafios. O projeto de Yasmin enfrentou resistência de setores mais conservadores da sociedade, enquanto os negócios de Karim passavam por uma fase turbulenta devido a mudanças no mercado global. No entanto, juntos, eles formavam uma equipe imbatível. Yasmin oferecia uma perspectiva fresca e inovadora para os problemas empresariais de Karim, enquanto ele a apoiava incondicionalmente em seus esforços filantrópicos. À medida que a data do parto se aproximava, a ansiedade de Karim voltou a aumentar. Yasmin, percebendo isso, sugeriu que ele conversasse com um terapeuta individualmente, além das sessões de casal que já faziam. Inicialmente relutante, Karim acabou concordando. As sessões o ajudaram a processar o luto não resolvido e a separar suas experiências passadas do presente. Uma noite, poucas semanas antes da data prevista para o parto, Karim acordou Yasmin gentilmente. "Venha comigo", ele sussurrou, um brilho misterioso em seus olhos. Intrigada, Yasmin o seguiu até um cômodo da mansão que estava fechado há meses. Ao abrir a porta, ela ficou sem palavras. O quarto havia sido transformado no mais lindo quarto de bebê que Yasmin já vira. As paredes tinham um mural, delicado de um oásis no deserto, com palmeiras e camelos. O berço, feito de madeira clara, estava no centro, rodeado por móveis elegantes e brinquedos cuidadosamente escolhidos. "Karim, isso é incrível", Yasmin sussurrou, emocionada.
Quis fazer algo especial, ele explicou, abraçando-a por trás, para mostrar que estou pronto. Pronto para este novo capítulo, para ser o pai que nosso filho merece. Yasmin se virou em seus braços, olhando-o nos olhos. Você já é, meu amor. Você já é. Eles se beijaram ternamente, o momento carregado de promessas para o futuro. Um futuro que, embora ainda incerto, eles enfrentariam juntos como a família que haviam se tornado. Enquanto voltavam para seu quarto de mãos dadas, Yasmin refletiu sobre o quanto suas vidas haviam mudado em tão pouco tempo. De um acordo frio de negócios a um amor profundo e uma família unida. Era uma jornada que ela nunca poderia ter imaginado, mas pela qual era imensamente grata. Com o nascimento de seu filho se aproximando, Yasmin e Karim se sentiam mais preparados do que nunca para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. Juntos, eles haviam superado medos, preconceitos e fantasmas do passado. E juntos, eles dariam as boas-vindas a esta nova vida, símbolo de seu amor e de um futuro cheio de possibilidades. O dia tão esperado finalmente chegou numa tranquila manhã de quinta-feira. Yasmin acordou com uma sensação diferente, uma mistura de desconforto e excitação. Ela sabia instintivamente que era a hora. Karim, ela chamou suavemente, tocando o braço do marido que dormia ao seu lado. Acho que está na hora. Os olhos de Karim se abriram instantaneamente, uma mistura de medo e determinação em seu olhar. Eles haviam se preparado para este momento, ensaiado cada passo, mas a realidade era muito mais intensa do que qualquer simulação. Com uma calma surpreendente, Karim seguiu o plano que haviam traçado. Enquanto ele ligava para o médico e preparava a bolsa do hospital, Amira, que havia sido alertada, cuidava de Miguel, explicando gentilmente que sua mãe e Karim precisariam sair, mas que voltariam em breve com uma surpresa muito especial. Trajeto até o hospital foi tenso, com Karim alternando entre oferecer palavras de conforto a Yasmin e fazer ligações para garantir que tudo estivesse perfeito para a chegada deles. No hospital, foram recebidos por uma equipe médica de elite, liderada pelo Dr. Faisal, um dos obstetras mais renomados de Dubai. A suíte de parto era um misto de tecnologia de ponta e conforto luxuoso, mas naquele momento, para Yasmin, tudo isso era secundário. Sua mente estava focada apenas no bebê que estava prestes a vir ao mundo. As horas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Karim permaneceu ao lado de Yasmin o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento e ocasionalmente enxugando o próprio suor de nervosismo. Você está indo muito bem, Habibi, ele sussurrava, usando o termo árabe de carinho que havia se tornado comum entre eles. Você é a mulher mais forte que já conheci. Yasmin, entre contrações, olhava nos olhos de Karim e via não apenas amor, mas uma admiração profunda. Naquele momento, todas as dúvidas que ainda pudessem existir se dissiparam. Eles eram uma equipe, parceiros, unidos não apenas pelo acordo que os juntara inicialmente, mas por um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro do bebê ecoou pela sala. É uma menina, anunciou o Dr. Faisal, erguendo o pequeno pacote envolto em uma toalha macia. Karim, com lágrimas nos olhos, cortou o cordão umbilical com mãos trêmulas. Quando a enfermeira colocou a recém-nascida nos braços de Yasmin, o mundo pareceu parar por um momento. Ela é perfeita, sussurrou Yasmin, admirando os pequenos dedos e o tufo de cabelos escuros. Karim se inclinou, beijando a testa de Yasmin e então, suavemente, a de sua filha. Bem-vinda ao mundo, minha pequena princesa, ele murmurou, sua voz embargada pela emoção. Nos dias que se seguiram, a mansão Al-Rashid foi tomada por uma atmosfera de pura alegria. Miguel, encantado com sua nova irmãzinha, passava horas ao lado do berço, contando histórias e prometendo ser o melhor irmão mais velho do mundo. Karim surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, com sua dedicação como pai.
Ele insistia em participar de todas as trocas de fralda, alimentações noturnas e momentos de ninar. Para um homem que antes vivia apenas para os negócios, essa transformação era nada menos que extraordinária. Uma semana após o nascimento, eles realizaram uma pequena cerimônia de nomeação, uma tradição na família Al-Rashid. Karim e Yasmin haviam decidido chamar a menina de Layla Maryam Al-Rashid, unindo suas heranças culturais no nome da filha. Durante a cerimônia, Karim surpreendeu a todos com um anúncio inesperado. Em homenagem ao nascimento de Layla e para celebrar a união de nossas culturas, estou estabelecendo uma fundação em seu nome. A Fundação Layla Al-Rashid será dedicada a promover a educação e o empoderamento de mulheres jovens, tanto aqui nos Emirados quanto no Brasil. Yasmin, emocionada, abraçou o marido, consciente de como esse gesto simbolizava não apenas seu amor pela filha, mas também o respeito e a admiração que ele desenvolvera por ela e suas origens. As semanas se transformaram em meses e a vida na mansão Al-Rashid encontrou um novo ritmo. Yasmin, determinada a equilibrar sua vida familiar com suas ambições profissionais, voltou gradualmente a se envolver nos projetos da empresa, muitas vezes com Layla dormindo pacificamente em um berço ao lado de sua mesa. Karim, por sua vez, surpreendeu o mundo dos negócios ao implementar políticas progressistas na empresa, incluindo licença parental estendida e creches no local de trabalho. Ser pai me ensinou mais sobre liderança e empatia do que qualquer curso de MBA, ele declarou em uma entrevista, ganhando aplausos de grupos de direitos trabalhistas. Uma noite, cerca de 6 meses após o nascimento de Layla, Yasmin encontrou Karim na varanda contemplando as luzes da cidade. Ela se juntou a ele, repousando a cabeça em seu ombro. "No que está pensando?" Ela perguntou suavemente. Karim sorriu, abraçando-a. "Estava pensando em como a vida é imprevisível. Há 2 anos eu era um homem solitário, focado apenas em expandir o império da família e garantir um herdeiro. Agora tenho uma família que amo mais do que qualquer riqueza no mundo." Yasmin ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. "E eu era uma mãe solteira desesperada, disposta a fazer qualquer coisa pelo meu filho. Olhe para nós agora." "Somos abençoados", Karim murmurou, beijando-a suavemente. Naquele momento, como se sentisse que estava sendo mencionada, Layla começou a chorar através do monitor do bebê. Quase simultaneamente, ouviram Miguel chamando da cozinha, provavelmente em busca de um lanche noturno. Eles riram juntos, o som de pura felicidade ecoando pela noite. "Dever nos chama", Yasmin disse com um sorriso. "Sempre", Karim respondeu pegando sua mão. "Mas não há nada que eu preferiria estar fazendo, ou ninguém com quem eu preferiria estar." Juntos eles voltaram para dentro, prontos para atender às necessidades de seus filhos, enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer e continuar, escrevendo os capítulos de sua improvável, mas bela história de amor. A mansão Al-Rashid, antes um símbolo de riqueza e poder, agora pulsava com o calor de um verdadeiro lar, ecoando com risos de crianças e conversas amorosas. Era o testemunho vivo de como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, transformando vidas e redefinindo o significado de família. 5 anos se passaram desde o nascimento de Layla, e a vida na mansão Al-Rashid havia encontrado um equilíbrio harmonioso. Miguel, agora com 12 anos, era um menino brilhante e compassivo, fluente em português, árabe e inglês. Layla, com seus 5 anos, era uma mistura perfeita de suas heranças, com os olhos verdes de Karim e o sorriso contagiante de Yasmin. Numa manhã ensolarada de sábado, a família estava reunida para o café da manhã na varanda, uma tradição que haviam estabelecido ao longo dos anos. "Papai", Layla perguntou, sua voz doce interrompendo a leitura do jornal de Karim, "por que você e a mamãe se casaram?" Karim e Yasmin trocaram um olhar, uma mistura de surpresa e diversão em seus rostos. Miguel, que conhecia parte da história, olhou curioso, esperando para ver como os pais responderiam.
Karim colocou o jornal de lado, puxando Layla para seu colo. Bem, minha princesa, é uma história um pouco complicada, mas o que importa é que foi o destino que nos uniu e o amor que nos manteve juntos. Yasmin sorriu, complementando. Às vezes o amor chega de formas inesperadas. O importante é reconhecê-lo e cultivá-lo quando ele aparece. Miguel, sentindo que havia mais na história, fez uma anotação mental para perguntar aos pais mais tarde, quando Layla não estivesse por perto. A conversa foi interrompida pela chegada de Amira, que trazia um envelope formal. Sheikh Karim chegou de um convite do Ministério da Inovação. Eles estão organizando uma conferência internacional sobre tecnologia e desenvolvimento sustentável. Karim abriu o envelope, lendo rapidamente o conteúdo. Seus olhos brilharam com interesse. Yasmin, acho que isso pode ser uma oportunidade incrível para apresentarmos o projeto da Fundação Layla. Nos últimos anos, a Fundação Layla Al-Rashid havia crescido exponencialmente, tornando-se uma força poderosa na promoção da educação e do empreendedorismo feminino, não apenas nos Emirados Árabes e no Brasil, mas em diversos países em desenvolvimento. Yasmin pegou o convite, lendo-o com atenção. Isso é maravilhoso, Karim. Poderíamos mostrar como a tecnologia está sendo usada para empoderar mulheres em comunidades rurais. E não apenas isso, Karim acrescentou empolgado. Podemos apresentar nossa nova iniciativa de energia solar para escolas em regiões remotas. Miguel, que havia herdado o interesse do pai por tecnologia e o coração compassivo da mãe, interveio. Posso ajudar na apresentação? Tenho algumas ideias sobre como usar realidade virtual para mostrar o impacto dos projetos. Karim e Yasmin olharam para o filho com orgulho. Claro que pode, Habibi. Yasmin respondeu, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino. Layla, não querendo ficar de fora, perguntou. E eu, mamãe? Posso ajudar também? Yasmin sorriu, pegando a filha no colo. Claro que sim, meu amor. Que tal você fazer um desenho especial para decorarmos o estande da fundação? Os olhos de Layla brilharam de excitação e ela correu para dentro da casa em busca de seus lápis de cor. Enquanto as crianças se ocupavam com seus projetos, Karim puxou Yasmin para perto, abraçando-a pela cintura. Você já parou para pensar em como nossas vidas mudaram? Ele perguntou, sua voz suave. Yasmin assentiu, repousando a cabeça no ombro dele. Todos os dias, de um acordo de negócios a isso, uma família, um propósito compartilhado. Sabe, Karim continuou, quando propus aquele acordo, tudo o que eu queria era um herdeiro. Agora, olhando para Miguel e Layla, para você, percebo que ganhei muito mais. Ganhei uma razão para ser uma pessoa melhor, para fazer a diferença. No mundo. Yasmin se virou para olhá-lo nos olhos, emocionada com suas palavras. Aí eu ganhei um parceiro, um amor que nunca imaginei ser possível. Ganhamos uma família, Karim. Eles se beijaram ternamente, o momento interrompido pelos gritos animados de Layla, que voltava com seus desenhos, seguida por Miguel, que carregava seu laptop para mostrar algumas ideias para a apresentação. O restante do dia foi passado em um frenesi de planejamento e criatividade. A mansão Al-Rashid, antes um símbolo de poder e tradição, agora pulsava com a energia de uma família unida por amor e propósito. À noite, depois que as crianças foram dormir, Karim e Yasmin se encontraram novamente na varanda, seu refúgio, particular onde tantas conversações importantes haviam acontecido ao longo dos anos. Yasmin, Karim começou, um brilho especial em seus olhos. Estive pensando, o que acha de expandirmos nossas operações? Não apenas a fundação, mas criar uma empresa focada em soluções sustentáveis para comunidades carentes? Yasmin sorriu, não surpresa pela sugestão. Nos últimos anos, ela havia testemunhado a transformação de Karim de um homem de negócios, implacável em alguém profundamente comprometido com a responsabilidade social. Acho uma ideia maravilhosa, ela respondeu. Poderíamos unir sua expertise em negócios com o trabalho que temos feito na fundação. Imagina o impacto que poderíamos ter? Karim assentiu, empolgado. Exatamente. E podemos envolver Miguel e Layla também. Ensiná-los desde cedo sobre
A importância de usar nossos recursos para fazer a diferença. Yasmin o abraçou, sentindo uma onda de amor e gratidão. Quem diria que aquele homem que conheci no leilão se tornaria este visionário compassivo? Karim riu suavemente. E quem diria que aquela jovem determinada se tornaria minha parceira em todos os sentidos, me desafiando a ser melhor a cada dia? Eles ficaram ali abraçados, observando as luzes de Dubai. A cidade, com todo o seu glamour e contradições, havia sido o cenário de sua improvável história de amor. Agora, estava prestes a se tornar o ponto de partida para uma nova jornada, uma que prometia não apenas expandir seus negócios, mas também seu impacto positivo no mundo. Enquanto o vento suave da noite acariciava seus rostos, Karim e Yasmin sabiam que, juntos, eram capazes de realizar qualquer coisa. O acordo que os unira anos atrás havia se transformado em algo muito maior. Uma parceria baseada em amor, respeito mútuo e um desejo compartilhado de fazer a diferença. E assim, sob o céu estrelado de Dubai, eles começaram a traçar os planos para o próximo capítulo de suas vidas, ansiosos pelas aventuras e desafios que viriam, mas confiantes de que, enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. Os anos passaram rapidamente, trazendo consigo uma série de mudanças e realizações para a família Al-Rashid. A nova empresa de soluções sustentáveis, batizada de EcoFuture, tornou-se um caso de sucesso global, combinando inovação tecnológica com impacto social positivo. Miguel, agora com 18 anos, estava se preparando para ingressar na universidade. Seu interesse por tecnologia e impacto social o levou a ser aceito em um programa de engenharia ambiental em uma prestigiada universidade americana. Laila, aos 11 anos, já mostrava sinais de que seguiria os passos compassivos de seus pais, frequentemente acompanhando Yasmin em visitas a projetos da fundação. Numa tarde ensolarada, a família estava reunida no escritório de Karim, discutindo os preparativos para a partida de Miguel para a faculdade. Pai, mãe, Miguel começou, um tom sério em sua voz. Antes de ir para a universidade, há algo que eu gostaria de fazer. Karim e Yasmin trocaram olhares curiosos. O que é, Habib? Yasmin perguntou. Eu quero visitar o Brasil, Miguel respondeu. Conhecer minhas raízes, ver onde mamãe cresceu, talvez até encontrar alguns parentes distantes. Um silêncio momentâneo caiu sobre a sala. Yasmin sentiu uma onda de emoção a invadir. Embora tivessem visitado o Brasil algumas vezes ao longo dos anos, principalmente para trabalhos da fundação, nunca haviam feito uma viagem focada nas origens da família. Karim foi o primeiro a quebrar o silêncio. Acho uma ideia excelente. Filho, na verdade, por que não transformamos isso em uma viagem em família? Leila, que estava desenhando quietamente num canto, levantou a cabeça animada. Podemos mesmo? Eu sempre quis ver onde a mamãe morava. Yasmin sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Vocês não sabem o quanto isso significa para mim. Voltar às minhas origens, com minha família. Nas semanas que se seguiram, a mansão Al-Rashid fervilhou com os preparativos para a viagem. Yasmin passou horas contando histórias de sua infância, mostrando fotos antigas e ensinando mais sobre a cultura brasileira para os filhos, e até mesmo para Karim, que descobriu um novo interesse pela terra natal de sua esposa. Finalmente, o dia da viagem chegou. A família embarcou no jato particular dos Al-Rashid, rumo ao Brasil. Durante o voo, Yasmin não conseguia conter sua emoção. Karim, percebendo sua agitação, segurou sua mão carinhosamente. Está tudo bem, Habibi? Ele perguntou suavemente. Yasmin assentiu sorrindo através das lágrimas. Sim, é só que nunca imaginei que voltaria assim com uma família com tanto amor e sucesso. É quase surreal. Karim beijou sua testa gentilmente. Você merece cada pedacinho dessa felicidade, meu amor. E muito mais. Ao chegarem ao Brasil, a primeira parada foi a pequena cidade onde Yasmin cresceu. As ruas simples, as casas modestas, tudo parecia menor do que em suas lembranças. Mas o calor das pessoas, o cheiro familiar no ar,
Tudo isso a fez sentir-se em casa novamente. Miguel e Laila estavam fascinados, absorvendo cada detalhe, cada história que Yasmin compartilhava. Karim, por sua vez, observava tudo com um novo entendimento, finalmente vendo de onde vinha a força e a determinação de sua esposa. Visitaram a antiga casa de Yasmin, agora ocupada por outra família. O atual proprietário, reconhecendo Yasmin de reportagens sobre a Fundação Laila, ficou emocionado em recebê-los e fez questão de mostrar como havia preservado alguns elementos originais da casa. Em um momento particularmente tocante, Yasmin levou a família ao pequeno hospital onde Miguel havia nascido e onde ela passara tantas horas preocupada com a saúde dele quando bebê. Foi aqui, ela disse, sua voz embargada, que prometi a mim mesma que faria qualquer coisa para garantir um futuro melhor para você, Miguel. Miguel abraçou a mãe fortemente, finalmente compreendendo a profundidade do sacrifício que ela havia feito anos atrás. Karim, observando a cena, sentiu uma onda de amor e admiração por sua esposa. E foi essa promessa que nos uniu, ele disse suavemente, juntando-se ao abraço. Laila, não querendo ficar de fora, se espremeu entre todos, tornando o momento uma verdadeira celebração familiar. Nos dias que se seguiram, visitaram projetos da Fundação Laila no Brasil, conheceram familiares distantes de Yasmin e exploraram a rica cultura do país. Karim, inspirado pelo que via, começou a formular planos para expandir ainda mais as operações da EcoFuture no Brasil. Na última noite da viagem, a família estava reunida na varanda de uma bela pousada com vista para o mar. O som das ondas proporcionava uma trilha sonora perfeita para o momento de reflexão. Sabe, Karim começou, olhando para sua família. Quando propus aquele acordo anos atrás, nunca poderia imaginar que chegaria a este momento. Aqui estou eu, apaixonado não apenas por uma mulher incrível, mas por todo um país e sua cultura. Yasmin sorriu, apoiando a cabeça no ombro do marido. E eu nunca imaginei que aquela decisão desesperada me levaria a tudo isso. Uma família, um propósito, uma vida que supera qualquer sonho que eu pudesse ter. Miguel, que havia estado pensativo durante toda a viagem, falou: Mãe, pai, obrigado por esta viagem. Me fez entender melhor de onde venho e o que quero fazer com o meu futuro. Laila, sempre observadora, acrescentou: Somos uma família de dois mundos, não é? E isso nos torna especiais. Karim e Yasmin trocaram olhares emocionados. Sim, meu amor, Yasmin respondeu. Somos uma ponte entre culturas, tradições e sonhos. E com esse privilégio vem a responsabilidade de fazer a diferença. Enquanto o sol se punha no horizonte brasileiro, a família Al-Rashid sentiu-se mais unida do que nunca. A viagem não apenas os conectou com as raízes de Yasmin, mas também solidificou seu propósito compartilhado de usar seus recursos e influência para criar um impacto positivo no mundo. Ali, naquela varanda, com o mar como testemunha, eles silenciosamente renovaram seu compromisso uns com os outros e com o legado que estavam construindo juntos. Um legado de amor, compreensão intercultural e mudança positiva. E assim, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, a família Al-Rashid se preparava para o próximo capítulo de sua jornada, ansiosos pelo futuro, mas sempre gratos pelo caminho improvável que os havia unido. O retorno a Dubai após a viagem ao Brasil trouxe consigo uma nova energia para a família Al-Rashid. Inspirados pela experiência, cada membro estava ansioso para implementar mudanças e expandir seus horizontes. Miguel partiu para a universidade nos Estados Unidos, determinado a combinar sua paixão por tecnologia com o desejo de criar impacto social positivo. Laila, motivada pelas histórias que ouviu no Brasil, começou a se envolver mais ativamente nos projetos juvenis da Fundação. Karim e Yasmin, por sua vez, mergulharam de cabeça na expansão da EcoFuture, focando especialmente em projetos que pudessem beneficiar comunidades carentes no Brasil e em outros países em desenvolvimento. No entanto, como a vida frequentemente lembra, nem tudo segue conforme planejado. Numa manhã aparentemente comum,
Karim recebeu uma ligação que mudaria o curso dos próximos meses. Era seu primo, Ahmed, CEO de uma das maiores empresas de petróleo dos Emirados. Karim, precisamos conversar urgentemente. A voz de Ahmed soava tensa. Houve um vazamento em uma de nossas plataformas no Golfo. A situação é crítica. O coração de Karim acelerou. Ele conhecia bem os riscos ambientais associados à indústria petrolífera e sabia que um desastre como esse poderia ter consequências catastróficas. Estou a caminho, respondeu Karim, já se levantando de sua mesa. Yasmin, que estava entrando no escritório naquele momento, percebeu imediatamente que algo estava errado. O que houve? Perguntou preocupada. Karim explicou rapidamente a situação enquanto se preparava para sair. Isso pode ser um desastre ambiental de proporções imensas, Yasmin. E não apenas isso, mas pode afetar toda a economia da região. Yasmin assentiu, compreendendo a gravidade da situação. O que posso fazer para ajudar? Por enquanto, mantenha tudo funcionando por aqui. Vou precisar me ausentar por alguns dias para lidar com isso. E talvez seja a hora de acelerar alguns dos nossos projetos de energia limpa. Nos dias que se seguiram, Karim trabalhou incansavelmente com uma equipe de especialistas para conter o vazamento e minimizar os danos ambientais. Yasmin, em Dubai, coordenou esforços para mobilizar recursos da EcoFuture que pudessem auxiliar na limpeza e recuperação da área afetada. A mídia internacional logo pegou a história, e o desastre se tornou manchete global. A família Al-Rashid se viu no centro de uma tempestade midiática, com críticos questionando o envolvimento de Karim com a indústria petrolífera, dado seu trabalho com sustentabilidade através da EcoFuture. Miguel, acompanhando tudo de longe, ligava diariamente para oferecer apoio e sugerir soluções tecnológicas inovadoras que estava estudando na universidade. Leila, por sua vez, enfrentava questionamentos de colegas na escola, alguns dos quais vinham de famílias ligadas à indústria do petróleo. A pressão era imensa, e Yasmin podia sentir o peso que Karim carregava, mesmo à distância. Numa de suas chamadas noturnas, ela percebeu o cansaço em sua voz. Karim, meu amor, como você está realmente? Ela perguntou preocupada. Houve um momento de silêncio antes que ele respondesse. Estou conflitado, Yasmin. Por anos, equilibrei os negócios tradicionais da família com nossos novos empreendimentos sustentáveis. Mas agora, vendo a devastação que um único acidente pode causar, me pergunto se não está na hora de fazermos uma mudança mais radical. Yasmin sentiu seu coração se apertar, compreendendo o dilema de Karim. Você está pensando em se afastar completamente do petróleo? Estou considerando, mas não é uma decisão fácil. Há empregos, tradições familiares, toda uma economia construída ao redor disso. Ao mesmo tempo, não posso ignorar o dano que estamos causando ao planeta. Yasmin respirou fundo, pensando cuidadosamente antes de responder. Karim, quando nos conhecemos, você era um homem focado apenas em preservar tradições e expandir riquezas. Olhe para você agora, considerando abrir mão de tudo isso pelo bem maior. Seja qual for sua decisão, saiba que estou ao seu lado e tenho certeza de que encontraremos uma maneira de fazer a transição de forma responsável. As palavras de Yasmin trouxeram um conforto que Karim não sabia que precisava. Obrigado, Habib. Não sei o que faria sem você. Quando Karim finalmente retornou a Dubai semanas depois, o vazamento havia sido contido, mas os desafios estavam longe de terminar. A família se reuniu para uma longa conversa sobre o futuro. Crianças. Karim começou olhando para Laila e para Miguel, que participava via videochamada. Estamos diante de uma encruzilhada. As decisões que tomarmos agora moldarão não apenas o futuro de nossa família, mas potencialmente o futuro de toda esta região. Miguel foi o primeiro a falar. Pai, nas minhas aulas temos discutido muito sobre transição energética. Há maneiras de fazer isso de forma gradual, preservando empregos e, ao mesmo tempo, movendo-se para fontes mais limpas. Laila, com a sabedoria além de seus anos, acrescentou: e podemos usar a fundação para ajudar as comunidades durante a transição,
oferecendo treinamento e novas oportunidades. Yasmin sorriu, orgulhosa de ver como seus filhos haviam absorvido os valores pelos quais ela e Karim tanto lutaram. Vocês estão absolutamente certos, Karim respondeu emocionado. Esta crise nos mostrou que não podemos mais adiar o inevitável. Vamos transformar a Al Rashid Enterprises em um exemplo de transição sustentável para o mundo. Nos meses que se seguiram, a família trabalhou incansavelmente para implementar seu novo plano. Enfrentaram resistência de setores mais conservadores, críticas de alguns membros da família e desafios logísticos enormes, mas unidos, persistiram. EcoFuture expandiu-se rapidamente, absorvendo muitos dos funcionários das antigas operações de petróleo. Novos projetos de energia solar e eólica foram lançados não apenas nos Emirados, mas também no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Ano após o incidente, Karim foi convidado a discursar em uma conferência internacional sobre mudanças climáticas. De pé no pódio, com Yasmin, Miguel e Laila na primeira fila, ele refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. Há alguns anos, eu era apenas mais um empresário focado em lucros e tradições. Foi preciso o amor de uma mulher extraordinária, a sabedoria de duas crianças incríveis e uma crise ambiental para me fazer ver que nosso verdadeiro legado não está nos barris de petróleo que extraímos, mas no mundo que deixamos para as próximas gerações. Enquanto aplausos ecoavam pelo auditório, a família Al Rashid compartilhou um olhar de orgulho e determinação. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos, unidos pelo amor e por um propósito comum. E assim, o que começou como um simples acordo de negócios anos atrás, havia se transformado em uma força poderosa para a mudança, mostrando ao mundo que é possível combinar tradição com inovação, riqueza com responsabilidade e, acima de tudo, que o amor pode ser o catalisador para transformações verdadeiramente revolucionárias. Os anos passaram, trazendo consigo mudanças, desafios e triunfos para a família Al Rashid. A transição da empresa para energias sustentáveis não foi sem obstáculos, mas a determinação da família e o apoio mútuo os ajudaram a superar cada dificuldade. 10 anos se passaram desde a crise do vazamento de petróleo. Miguel, agora com 28 anos, havia se tornado um renomado engenheiro ambiental, liderando a divisão de inovação da EcoFuture. Laila, aos 21, estava terminando sua graduação em Relações Internacionais, com planos de expandir o alcance global da Fundação Laila. Numa tarde ensolarada de primavera, a família se reuniu na mansão Al Rashid para uma celebração especial, o 15º aniversário de casamento de Karim e Yasmin. O jardim estava decorado com flores e luzes, criando uma atmosfera mágica. Amigos próximos, familiares e parceiros de negócios foram convidados para compartilhar este momento especial. Yasmin, radiante em um vestido que mesclava elementos da moda árabe e brasileira, observava os convidados com um sorriso nos lábios. Karim, sempre elegante em seu terno, aproximou-se dela, oferecendo uma taça de champanhe. 15 anos, Habibi, ele murmurou, beijando-a suavemente. Quem diria que aquele acordo nos traria até aqui? Yasmin sorriu, lembrando-se de como tudo começou. Foi uma jornada e tanto, não foi? Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por Miguel e Laila, que se aproximaram com sorrisos misteriosos. Mãe, pai, começou Miguel. Laila e eu preparamos uma surpresa para vocês. Laila, animada, completou. Venham conosco. Intrigados, Karim e Yasmin seguiram os filhos até uma área do jardim que havia sido isolada por cortinas. Ao abrirem as cortinas, o casal ficou sem palavras. Diante deles estava uma réplica em miniatura da sala onde haviam se conhecido no leilão, anos atrás. Mas em vez dos elementos frios e impessoais daquela noite, o espaço estava decorado com fotos da família, recortes de jornais mostrando suas conquistas e pequenos objetos que simbolizavam momentos importantes de sua jornada juntos.
Nós queríamos mostrar como aquele momento, que poderia ter sido apenas um acordo frio de negócios, se transformou em algo tão belo e significativo, explicou Miguel, emocionado. Layla acrescentou: cada item aqui representa uma parte da história de vocês, da nossa história como família. Yasmin e Karim caminharam pelo espaço, tocando cada objeto, relembrando cada momento. Havia a primeira foto deles juntos no jantar de apresentação à sociedade. Uma réplica do berço de Layla, o desenho que Miguel fez quando criança, retratando sua nova família. Em um canto, havia uma tela digital mostrando imagens dos projetos da Fundação Layla e da Eco Future ao redor do mundo. Era um testemunho visual do impacto que haviam criado juntos. Karim, sempre tão controlado, não conseguiu conter as lágrimas. Isso é extraordinário, ele disse, abraçando os filhos. Yasmin, igualmente emocionada, olhou para sua família com amor e orgulho. Vocês dois são a prova viva de que, às vezes, os maiores tesouros nascem dos começos mais improváveis. A celebração continuou noite adentro, com discursos emocionados, danças e muitas risadas. Amira, agora uma senhora de idade, mas ainda parte integral da família, compartilhou histórias dos primeiros dias, arrancando gargalhadas de todos com suas observações perspicazes sobre como Karim e Yasmin foram feitos um para o outro, mesmo quando tentavam negar. Quando a noite começou a dar lugar à madrugada, Karim pediu a atenção de todos os convidados. De mãos dadas com Yasmin, ele começou seu discurso. 15 anos atrás eu era um homem que acreditava que tudo na vida podia ser negociado, comprado ou vendido. Eu via o mundo através das lentes do lucro e do poder, e então conheci esta mulher extraordinária. Ele olhou para Yasmin com adoração antes de continuar. Yasmin não apenas mudou minha vida, ela transformou minha visão de mundo. Através dela, aprendi o verdadeiro significado de família, de propósito, de deixar um legado que vai além de contas bancárias e títulos de propriedade. Yasmin, com lágrimas nos olhos, tomou a palavra. Quando aceitei o acordo de Karim, anos atrás, estava desesperada para garantir um futuro para meu filho. Nunca imaginei que encontraria não apenas segurança financeira, mas um parceiro de vida, um pai para meus filhos e uma missão que nos uniria para sempre. Miguel e Layla se juntaram aos pais, formando um abraço familiar que emocionou a todos, os presentes. Hoje, continuou Karim, não celebramos apenas 15 anos de casamento. Celebramos a jornada de uma família que nasceu do improvável, que enfrentou desafios, que se reinventou e que encontrou um propósito maior. Yasmin completou. E, acima de tudo, celebramos o poder transformador do amor. Um amor que começou como um acordo, mas que se tornou a força motriz por trás de mudanças que impactam não apenas nossas vidas, mas as vidas de milhares ao redor do mundo. Enquanto os convidados aplaudiam emocionados, Karim e Yasmin trocaram um olhar profundo, repleto de amor, gratidão e promessas silenciosas para o futuro.